Então, vamos fazer aqui a nossa operação de criação de um formulário. Nós vamos fazer uma busca de filmes, né? Então, para isso, criar um formulário, mostrar ali como que eu posso processar dados a partir de uma filtragem, de uma seleção, de uma busca na base de dados que a gente está trazendo do Local Storage, né? Então, aqui você tem a página como está, a ideia é a gente implementar essa página de busca que ainda não existe. Aqui no nosso site não existe nem a página de busca, nem a página sobre, era só para mostrar a criação do menu. Não vou fazer a outra, fazer só essa de busca para mostrar como é que isso de fato pode ser feito, né? O que é que dá para a gente fazer. Então, aqui no Visual Studio Code, a gente vai duplicar o arquivo index.html para termos uma segunda página, e aí ao duplicar o arquivo, eu já trago toda a estrutura de menu, né? De repente, você pode até pensar assim, poxa, não seria mais fácil eu inserir esse conteúdo de menu separadamente, para não ter que ficar colocando em toda a página? Bom, mais fácil não, mais eficiente é. Então, se você quiser gerar parte do conteúdo por meio de JavaScript, outro jeito, claro, tem jeito, né? Mas mais fácil não é. Então, eu vou criar um arquivo de estilo específico aqui, estilos busca, e um arquivo de JavaScript também específico para essa página de busca. Lembrando que aqui no estilos.css e script.js eu tenho as regras gerais, né? Então, vamos lá, aqui eu vou criar um estilos busca.css e um script busca.js, né? Então, agora eu tenho os dois arquivos para colocar o código dessa operação. Por enquanto, como ele está carregando o mesmo conteúdo do arquivo index.html, né, que eu vou fechar aqui, o resultado que vai aparecer aqui para mim é o mesmo. Ele só não carregou os filmes porque meu arquivo de script não faz nada, né? Está vazio. Mas a gente vai fazer alguma coisa interessante. Bom, então, aqui no ajuste do menu, você está vendo que início ainda está marcado como menu ativo. Eu vou trocar aqui a classe ativa para a opção busca nessa página, para que fique amarelinho aqui a busca, né? E a gente vai criar, vamos deixar essa lista de filmes aqui, mas seria a lista de filmes selecionados agora. Mas nós vamos criar aqui um campo para essa edição. O campo, ele vem feito por meio de um elemento input. Eu tenho vários estilos de campo. Esse aqui é o campo básico, do tipo texto, tá? Então, type raw text. Opa, text, né? E aqui a gente vai dar um ID para esse cara, vamos chamar de campo busca, porque eu vou precisar associar um evento a ele, né? Um evento de fazer a busca, executar a busca. E vou colocar aqui um placeholder, que é um texto que deve aparecer quando o campo estiver vazio, antes de ser qualquer coisa ser digitada. É um elemento vazio, então eu não tenho barra input, coloco só deixei aqui, ele vai aparecer aqui. Tá feio, né? Não preocupe com isso não, que nós vamos formatar. Só que eu quero colocar um ícone antes desse campo, e esse ícone com aquela lupa, né? Para indicar que é uma busca a ser feita, também para ficar visualmente bacana, tá? Então, eu vou colocar esse ícone e esse campo dentro de um field set, que é um conjunto de campos. Não quero criar um form, não, tá? Porque o form, ele automaticamente está associado à submissão dos dados, né? É como se ele executasse já uma certa operação. Então, eu vou colocar aqui, para eu poder formatar essa caixa de busca, eu vou colocar aqui caixa de busca, tá? E barra field set. Pronto. Beleza, você está vendo que aqui não ficou bonito, né? Nós vamos formatar isso, vamos deixar aqui um espaço para lupa, que a gente vai ver como resolver, mas como se fosse o rótulo, né? Talvez até dê para a gente usar um elemento label. E o elemento label tem um atributo for que indica qual é o ID
campo, aqui esse label, aqui esse rótulo está associado. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, eu... Aí eu vou para CSS agora tentar fazer alguma formatação. Vamos lá. Aqui, deixa eu só... Eu estou com toda a minha informação aqui na outra tela, né? Eu vou formatar esse cara. Eu não quero essa borda, tá? Eu não acho essa borda legal. Eu vou buscar aqui, vamos colar aqui um pouquinho, na formatação do filme, que a gente já trabalhou em cima dela um tanto. Nós temos um box shadow que eu gosto bastante dele. Então, eu vou pegar aqui essa definição e vou trazer para essa caixa de busca, tá? Então, aqui eu quero formatar caixa de busca. E essa caixa de busca, eu vou tirar a borda dela, né? Não quero deixar a borda, porque eu quero deixar essa sombra aqui com um efeito legal. Vou tirar aqui isso para ele ocupar uma área livre. Vou tirar a borda arredondada porque eu não quero. Posso deixar essa margem aqui só para descolar das laterais. Margem de baixo para separar do conteúdo tá boa. A peribota não preciso. Ó, já sumiu a borda, né? Mas não deu a sombra. Então eu vou reduzir aqui um pouco a difusão da sombra. Vamos tentar aqui um... Ó, se eu colocar aqui como é que fica? Tá vendo? Ó, já tá interessante, né? Talvez eu possa aumentar aqui um pouquinho a altura dessa caixa. Vou colocar aqui nos 2 RAM para ficar bacana, tá? Aqui eu vou alinhar esse conteúdo, organizar esse conteúdo. Para isso eu vou usar um modelo de conteúdo de Flexbox, né? Só que eu quero um Flexbox com conteúdo alinhado horizontalmente. Então, Flex Direction, Row, né? Beleza, você pode ver aqui que esse cara vai precisar de uma margem direita, né, para não ficar colado. E eu vou dizer que o meu campo de busca, deixa eu tirar isso aqui. Meu campo de busca, que é esse sujeito aqui, ele deve ocupar toda a área disponível, ele vai estender ao máximo e o resto vai ocupar o espaço que for necessário, né? Então, eu vou colocar aqui que esse campo busca, ele vai ter o flex 1, que equivale ali mais ou menos a 100%, tá vendo? Ocupou toda a área. E o rótulo, vamos colocar aqui um ID para esse cara, rótulo busca. Poderia trabalhar com uma classe também, mas agora eu já fiz, né? Rótulo busca. Eu quero uma margem, só para descolar um pouquinho, margem right. Vou colocar aqui de o quê? Uns 5 pixels. Tá bom? Tá bom. Se for o caso, depois a gente muda. Agora você vê que apesar de eu ter resolvido aqui, né, a minha organização de espaço, eu posso até dizer aqui que justify content pode ser left, aliás, nem precisava. Isso aqui só vai fazer efeito se as coisas estiverem sem essa organização do flex, tá vendo? Aí eu posso colocar justify content para a direita, porque o conteúdo dos elementos não ocupa toda a área. Mas quando eu coloco qualquer um deles chegando a 100%, que seria o 1, aí ele ocupa toda a área e esse justify content não faz mais sentido, né? Porém, o alinhamento no eixo oposto, então assim, o flex ration é row, então no column, na vertical, eu posso alinhar os meus itens para sempre, né? O middle, ficou melhor. O que mais? Eu quero tirar essa borda aqui porque está feia. Aí ficou melhorzinho. E essa lupa ficaria mais legal se ela fosse um ícone e não um texto, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir aqui a janela do navegador. Nós vamos lá no Google Fonts e ver uma fonte legal para isso, tá? Para eu poder ter essa minha lupa. Você pode incorporar qualquer fonte
da Google no seu projeto, de um jeito bem simples, a gente vai ver como fazer essa incorporação, só que especificamente para trazermos os ícones, ao invés de usarmos lá os ícones da UTF-8, tá? Então, aqui eu tenho fontes de ícones, e a primeira aqui, coincidentemente, a primeira é a Search. Então, aqui ele vai me dizer, eu poderia personalizar aqui alguma coisa caso quisesse, não quero, tá? Vou pegar como tá. Eu posso pegar aqui fonte de tamanho variável, mas eu vou pegar uma fonte de tamanho fixo, uma estrutura fixa já, porque é suficiente para mim. O que eu preciso aqui é do URL, né? Aqui está me mostrando como fazer essa inserção por meio da HTML, mas eu não vou não, eu vou fazer aqui na CSS. Então, ao invés de eu usar o elemento link lá da HTML, eu vou usar aqui o @imports, né? Eu só preciso extrair o URL dessa coisa aqui. Então, tiro aqui, ponho o URL, e aqui eu fecho parênteses, conteúdo. Então, eu trouxe a fonte já para essa página. Isso só está valendo na página de busca, tá? Não na outra. Agora, eu preciso copiar esse código aqui para inserir o ícone. Então, copiei, venho aqui para a minha caixa de busca. Bom, eu vou testar aqui, eu não sei se vai dar certo, vamos ver, vou voltar aqui para a minha página, ver o que é que vai acontecer. Salvei. Veja, não sei se vai pegar o áudio aqui, está chovendo. Assim, veja que a lupa veio. Eu só precisei colocar um spam dessa classe. Eu vou tentar fazer isso com o rótulo. Vamos ver se vai dar certo, né? Aliás, eu vou trocar. Vou jogar isso aqui em cima do outro, mantendo o class. Eu não sei se tem que ser só com elemento spam, vou descobrir agora. Não, funciona direitinho. Note que aqui eu tenho que tomar um certo cuidado, porque ele faz uma substituição, tá? Então, se eu tiro essa palavra search e coloco busca ou qualquer outra coisa, ele ferra tudo, né? Eu tenho que deixar o rótulo search para ele transformar na caixinha de busca. Agora, aqui tem mais um problema, que é o seguinte, está quase legal, né? Se eu digitar aqui, ele coloca um contorno para o campo, né? Só na hora da digitação, quando isso está com foco. Eu quero tirar esse contorno do campo, não é a borda, tá? Não é a borda do elemento, é um contorno para dizer que esse campo é o campo que está ativo. Como eu só tenho um campo no formulário, não faz sentido. Então, eu vou tirar esse cara, mas isso só acontece quando o campo está ativo. Então, eu vou usar o pseudo seletor aqui, a pseudo classe, focus, né, quando está com foco. E essa propriedade, outline, que eu vou dizer none. Ó, agora sumiu, né? Tá? Então, aqui eu tenho o meu campo de busca, legal. Tá quase pronto, nosso esforço. Basta agora a gente... Basta Basta agora a gente fazer o efeito aqui da busca, né? Fazer a busca propriamente dita. Veja que o que eu preciso fazer é preencher essa lista de filmes. E aqui, pelo meu arquivo, quando eu incorporo esse script.js, eu já recebo a... Cadê? Eu já recebo o objeto lista de filmes. Tá? Então, eu já tenho aqui essa lista de filmes com todos os filmes preenchidos. Eu só tenho que filtrar para serem somente aqueles que eu preciso. Então, eu já tenho esse cara aqui definido, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? A partir do momento que eu digitar alguma coisa, eu vou filtrar aqui a lista de filmes e mostrar na parte de baixo. Olha só. Primeira coisa é criar aqui uma ação para eu ver o que foi digitado. Vou fazer o seguinte, vamos abrir aqui o console para a gente poder acompanhar. Tá? Então, vou colocar aqui let campo, né? Só para eu simplificar meu código. Document.carry selector. E aí é o campo busca. Tá? E eu quero associar um evento a esse campo busca. Não é um evento de clique, tem que ser um outro evento, né? Aqui nós vamos usar o evento de on key down. Quando alguém pressionar
uma tecla de teclado, vai ter um evento, nós vamos criar uma função para tratar esse evento, que vai ser designada aqui pela letra E. Essa função recebe o evento, tá? Toda função de evento recebe um objeto do evento. E aí, nesse E, eu vou colocar aqui que eu quero... Só mostrar qual é? .log E.key. Qual foi a tecla pressionada? Então, olha, quando eu vier aqui para digitação, olha lá, qualquer coisa que eu bater, né, ele vai gerar um evento e vai identificar qual foi a tecla selecionada. Se eu apertar Enter, olha que legal, né, ele tem um evento como se fosse submissão. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos mostrar aqui também que eu posso pegar desse campo o valor, tá? Olha, na hora que eu for digitando alguma coisa aqui, ele vai mostrar para mim qual é o valor do campo também, tá? Então, eu preciso dessas duas coisas. O que eu vou fazer? Se esse key.value for igual a Enter, eu vou mostrar o campo, tá? Então, vamos fazer isso, né? Ó, se eu bater aqui já não... Opa. Ah, é porque tem um ponto e vírgula sobrando aqui. Ó, quando eu apertar Enter, aparece lá que foi digitado, né? Quando eu aperto Enter, foi digitado. Então, eu vou executar uma buscar, né, esse valor de campo. Então, eu preciso ter uma função aqui, buscar, que vai receber trecho de um título, né, para eu fazer busca nos meus filmes, tá? Então, a nossa operação aqui é essa. Eu vou usar isso que foi digitado pelo usuário para fazer uma busca. Agora, você viu que quando eu sair daqui, ó, a coisa lá ficou. Se eu quiser fazer outra busca, ele vai continuar, né? Vamos fazer mais uma ação aqui que vai ficar legal. Eu vou criar um jeito de eu limpar o campo usando o close. Cadê? Close. Está aqui, ó. Então, vamos copiar o código desse close. Vou clicar aqui, apareceu. Vou copiar o código desse close lá para o meu HTML. Aqui depois do input, vai ficar depois do campo. Olha só, já está lá, quer ver? Aqui, ó, esse close, né, para limpar, tá? E vou dar uma ideia aqui para ele, para eu poder associar um evento e para eu também poder dar uma formatada. Então, vou colocar aqui limpa busca. Está lá, aqui no CSS, vamos fazer limpa busca. Vou diminuir um pouquinho a fonte, vou colocar 8 pontos, tá? Eu estou trabalhando com uma... Vou colocar 10 pontos. Ó, ficou um pouquinho menor. Você vê que eu quero isso como botão, então eu vou mudar o cursor aqui para ficar bacana. Pointer. Agora já fica aparecendo uma ação e vou criar um evento para ele. Então, vamos criar aqui, ó, document carry selector, limpa, busca. O evento aqui é de clique, on click, é igual. Aí eu vou criar uma função, function. Aqui eu posso receber o evento também, mas não vou fazer nada com ele, então não vou ignorar. E o que eu quero fazer? Duas coisas. Quando eu limpar a caixa de busca. A primeira é limpar o valor do campo. Então, eu vou colocar aqui campo.value é igual none, né? E vou limpar os resultados. Caso eu já tivesse resultados listados, eu vou limpar. Vamos colocar aqui, ó, né? Let resultados é igual a document.carry selector. Deixa eu ver aqui qual foi o lista filmes. Então, lista filmes
Então, já tem uma variável que aponta para aquele objeto, aí eu não preciso fazer o carry selector aqui, nem nos outros lugares. Resultados, ponto, aqui é inner HTML, porque esse é um elemento da página que tem um conteúdo HTML, só vou limpar. Tá? Tudo bem, já está quase pronto. Agora eu tenho que mostrar os filmes, né? Então, eu tenho que fazer essa implementação aqui. E a operação é muito simples. Vamos mostrar todos os filmes antes de fazer a busca para a gente ver a coisa acontecendo? Né? Eu vou criar aqui um objeto chamado filmes selecionados, que vai fazer o recorte dos filmes buscados, tá? Não, vamos colocar filmes encontrados, né? Mas, por enquanto, eu só vou duplicar a lista de filmes e ele vai mostrar todos, só para a gente ver a coisa funcionando, tá? Então, eu vou lá no script do index.html, porque o código vai ser o mesmo. Sabe aquele código? Esse aqui, ó, gera a lista de filmes, né? Eu quero exatamente esse código, tá? O que eu preciso? Preciso desse pedacinho aqui. Não, eu preciso disso tudo. Só que eu mudei, né? Não vai ser L-Filmes, eu chamei isso de resultados. Então, eu vou trocar aqui para resultados. Começo limpando o campo, né, de resultados. Aí aqui eu vou mostrar os filmes encontrados. Para cada filme encontrado, eu vou executar uma função. Então, for each aqui, ele vai pegar um vetor, uma lista, um array, e vai executar uma função para cada um. Essa função vai somar a resultados encontrados, aquela função de conversão de filme, de mostrar filme, né? E sim, aí ele gera um link para a página do filme específico. Vamos ver isso acontecendo, né? Quando eu fizer a busca aqui ela não está sendo criteriosa, então qualquer coisa que eu digitar vale. E ele trouxe a lista de filmes para mim, trouxe todos, porque eu não fiz, para todos os efeitos, a operação, né? Vamos também copiar aqui do estilos.index, né? Da lista principal. Eu não vou me preocupar muito aqui, não. Eu vou copiar. Bom, se eu vou copiar tudo, não tem sentido, né? Então, se eu quero copiar exatamente essa mesma visualização, não tem sentido eu copiar. Vou fazer diferente. Eu vou aqui no arquivo de busca e vou acrescentar estilos index. Até sugere que essa formatação de filmes poderia estar no estilos filmes.css, alguma coisa que trouxesse só a formatação de filme num arquivo separado, né? Mas aqui agora já ficou bacana. Eu já tenho a visualização dos meus filmes, né? Só não fiz ainda o recorte de quais são os filmes buscados. Tá? Então, vamos fazer isso, você vai ver como é simples. Deixa eu fechar aqui. Script busca. Então, eu tenho que fazer a seleção aqui. Olha só. Existe, para toda string, né? Vamos fazer aqui no console para a gente ver isso na mão. Então, vamos supor que eu tenho uma string aqui. Vou fazer assim, let. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Fazer assim, let texto é igual o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá? Então, eu tenho aqui minha variável texto. E eu quero fazer uma busca nela. Eu posso pegar isso aqui, texto.search rato. Então, eu vou procurar rato dentro dele. Olha, apareceu na posição 2. Só que isso aqui é sensível a caixa alta e baixa. Então, se eu coloco um QR maiúsculo, ele não vai achar. E aí ele vai retornar -1 para mim, que significa que não encontrou. Tá? A partir do 0 é a primeira posição, depois 1, depois 2. Por isso que ele achou aqui na posição 2, rato. Agora, tem uma outra função, ao invés de search, que é includes. Né? Você vê que ele também é sensível à caixa alta e baixa, então se eu coloco letra maiúscula não funciona, mas se eu coloco letra minúscula, ele diz para mim que tem. Eu vou usar isso. Só que aí, veja bem, vamos supor que o meu texto fosse assim. Eu já tenho a declaração da variável, né? Então, vou colocar assim, o rato
Sou eu, a polpa do rei de Roma. Tá? E vou dizer que a minha busca vai ser rato. Olha que interessante. Então, se eu fizer texto, ponto, includes, né, busca, se ele acha essa string de busca, ele vai retornar falso. Por quê? Por causa da diferença de caixa alta e baixo. Agora, e se eu fizer o seguinte? Trazer todas as duas strings para letras minúsculas. É só eu usar o to lower case. Não, to lower case. Essa função retorna para mim, olha, caixa baixa, né, ou letras minúsculas, de tudo. Então, eu também posso fazer para a string de busca. Ó, rato. Então, veja aqui o que eu vou fazer. Eu vou fazer um encadeamento de métodos, né? Eu vou pegar o toLowerCase do texto e já vou encadear um segundo método, né? Eu posso fazer esse encadeamento de métodos em algumas situações, claro. Vou fazer um includes, né? Testar se existe a busca, porém a busca também do lowercase. E aí ele vai retornar para mim true, tá? Agora, se a minha busca fosse uma palavra que não existe, né? Touca. Aí aquela operação vai retornar para mim falso, não existe. Então, eu vou pegar exatamente esse trecho aqui, né? E vou fazer a busca filme a filme. Para eu fazer isso, olha que legal. Eu tenho um jeito de fazer seleções em listas, que é o filter, né? Então, vamos criar aqui uma lista com esses valores aí. E aí, toda vez que eu peço lista, vem isso. Mas eu posso fazer um filtro a partir de uma função que retorna falso ou verdadeiro para cada elemento. Então, eu vou colocar aqui dentro, né? Aqui dentro eu tenho que colocar uma função, tá? Uma função para cada elemento da lista. Essa função tem que retornar falso ou verdadeiro para cada elemento da lista para ele continuar na lista filtrada. Então, por exemplo, eu posso colocar maior do que 3. Vai retornar o 4 e 5, concorda? Né? Então, vamos ver qual foi o conjunto de resposta que deu vazio. Por que deu vazio? Deixa eu... Não era para ter dado vazio. Ah, sim, claro, claro, claro. Eu fiz a função errada. Eu tenho que retornar um valor falso ou verdadeiro. Tá? Então, ó, retornou 4 e 5. Aí eu quero agora um filtro para se for igual a 2. Então, retornou, o único elemento tem 2. Aí eu quero um filtro que tem que ser menor do que 3. Então, retornou em 2. Ele retorna o falso ou verdadeiro, né, a partir do teste dessa condição. Então, aqui eu vou aplicar um filter, e esse filtro vai ser uma função para cada filme que está lá dentro, né? Eu vou retornar um falso ou verdadeiro. E que teste será esse? Esse anterior aqui que fizemos, ó, né? De passar o título, portanto, f.título, to lowercase, vou passar o título para minúscula, letras minúsculas, ponto, includes, ponto, não, desculpa, não. Agora o trecho de busca. O trecho de busca está aqui no campo ponto .bl. Na verdade, é esse trecho título aqui, ó. Trecho título. Vamos fazer o seguinte, vamos até já mandar para a função buscar o título já com letras minúsculas. Então, eu já faço aqui um to lowercase na hora de chamar a função. E aí, ele vai retornar, né, para esse filmes encontrados, somente aqueles filmes, né? Vai criar uma lista somente daqueles filmes que atendem ao critério. Tá? Vamos ver se funcionou então. O problema é que os meus filmes não têm nenhum nome semelhante, né? Mas eu acho que vai dar para a gente testar mesmo assim. Vamos colocar aqui Avatar. Uma coisa errada aqui no meu código.
Peraí, acabei errado aqui. O console, para ver o que ele apareceu. Do lowercase, eu errei em algum lugar aqui. Coloquei script busca 15. Eu coloquei lowercase, to lowercase. Na busca de Avatar, ó, apareceu o filme Avatar. Então, ele filtrou naquela lista completa esse filme. Né? Vamos colocar aqui outro, extraordinário, tá aí. Que mais que eu tenho de filme? Coringa, né? Mas tentar colocar aqui uma busca que apareça, só Uri, ó, Uri de Coringa e Uri de Extraordinário, né? Aparece esses dois. Vou colocar aqui Vá, só Avatar, LA. LA aparece no Interestelar e no Whiplash. Aqui também nasce uma estrela. Só a letra A, então. Legal, olha. Todos esses têm letra A. Esse aqui não tem letra O, então vamos procurar um com letra O. Olha, não apareceu. Tá aí, simples, né? Bem simples fazer uma seleção. Aqui eu tenho o Veja Mais para ir para os filmes específicos, né? Mas agora eu não fiz uma coisa assim, e a busca vazia? Não apareceu nada, tá vendo? Nada. Feio. Então vamos criar aqui uma operação para se o meu resultado aqui for vazio. Então, eu vou fazer assim, se filmes encontrados, ponto, length, o comprimento da lista, essa informação aqui, ó, me dá o comprimento, não, isso mesmo, me dá o comprimento da lista, me diz quantos elementos tem na lista. Se isso aqui for igual a zero, o que eu vou fazer, né? Não tem filme para mostrar, eu vou fazer aqui esses resultados, ponto, inner, HTML, escreva um parágrafo com nenhum filme encontrado. Tá? E vou encerrar a operação. Não vou nem tentar fazer aqui o for each, porque está vazio, né? Agora vamos ver lá se eu fizer alguma coisa vazia. Beleza, nenhum filme encontrado. Se eu limpo aqui, limpo a lista. Se eu coloco aqui um resultado válido. Se eu limpo a busca também. Não, acabou. Só isso. É bacana, né? Assim, você vê que com certa simplicidade a gente consegue fazer operações bem, bem interessantes. Se eu tivesse fazendo uma busca online, talvez seria legal colocar aqui alguma imagem temporária de que está carregando os dados para o sujeito entender que não é que não encontrou, é que ele ainda está carregando dados, né? Mas aí não vamos complicar demais a operação até agora, porque nós nem temos uma base de dados online. Você vai ver isso no outro projeto, tá? Mas está aí o nosso objetivo, né, com esses vídeos, era te dar uma visão geral do JavaScript, de HTML, de CSS, de formatação. Eu tentei fazer alguma coisa que fosse bonitinho, né? Não é muito minha praia, e toda essa formatação eu acabo procurando na internet para trazer para os exemplos algo visualmente legal. Você tem aqui um tanto de código simples, eu vou deixar esses códigos no GitHub para você poder reproduzir daí, mas é o básico de uma operação que a gente vai ver nos nossos projetos. Eu acho que tem informação suficiente, tá bom? Se for alguma dúvida, só usar. Um abraço, até a próxima.